Em 1963 entrou a primeira turma. E houve vestibular, então, para o curso de medicina e para o curso de veterinária. Em 64, houve para curso de medicina, de veterinária e ciências biológicas. Nas duas primeiras turmas, já tinha tido veterinários, mas eles passaram para a medicina. Então, todos os que ficaram acabaram se formando médicos ou veterinários. E no terceiro ano, ou melhor, no segundo ano, entraram 4 alunas do curso de Ciências Biológicas, em 64. E eu entrei em 65. Então, em 64, entraram no curso de Ciências Biológicas a Cláudia, a Regina, que são do departamento de micro, a Ana Maria, que foi para o Butantan, e a Edmeia, que ficou na morfologia. Mas elas continuaram. Quando chegou 65, a minha turma entrou. Não lembro exatamente quantos nós éramos, talvez uns 14. Então veja, o curso da medicina, quando eu entrei em 65, já estava no terceiro ano, começando o terceiro, a veterinária começando o segundo e nós começando o primeiro. Como a medicina são 6 anos, a veterinária 5 e nós outros 4 anos, em 68 se formou a primeira turma da FCNBB, onde se formaram os médicos, os veterinários e os biólogos. Então, nesse ano, tanto as meninas que entraram no ano anterior se formaram junto conosco, porque elas saíram com 2 diplomas, o de licenciatura e o de modalidade médica, como chamava naquele tempo. Porque a primeira formatura não foi a formatura só dos alunos, foi a primeira formatura da cidade de Botucatu. Olha, foi lá no BTC, no ginásio do BTC. Mas aquela rua toda ficou assim de gente. Nós saímos, nós formandos, nós saímos do IECA, atravessamos a praça pública a pé para entrar no ginásio. Aquela rua cheia de gente, porque a cidade inteira foi ver a primeira turma da faculdade de Botucatu. E foi muito interessante, porque eu me formei, não só eu, como todo mundo, em 68. E no começo de 69, nós ficamos aqui, o pessoal foi se distribuindo, uns ficaram na patologia, outros ficaram na morfologia, outros ficaram na parasito, como eu, e com isso a maior parte ficou aqui no campus. Professora, nessa época vocês ficaram aqui no campus como auxiliares de ensino ou já estavam vinculados à pós-graduação? Não, que pós-graduação? Aquele tempo nem pós-graduação existia. Para vocês é difícil até entender o processo, porque hoje está tão cristalizado na cabeça de todo mundo, mas naquele tempo as pessoas faziam, a maior parte fazia doutoramento direto. Não existia curso pós-graduação. A cidade ansiava por ter uma faculdade, era o sonho das faculdades do interior, das cidades do interior, de ter uma faculdade. Então, a cidade, isso daqui é a vitória de uma cidade, o resultado do trabalho da população inteira que se apaixonou pela ideia de ter uma faculdade, e nós saímos com ginasianos catar assinaturas na cidade, coletar assinatura, porque o governador desse uma faculdade. Até que, já na época de 60, Botucatu conseguiu finalmente uma faculdade de medicina. E qual não foi a surpresa? Que não saiu só a faculdade de medicina. Era a faculdade, como eu já disse, FCNBB, que tinha diferentes cursos.
E quando a faculdade veio para cá, isso daqui você tem que imaginar que era uma cidade muito provinciana, que eu não sei, acho que por volta de 30 mil habitantes. Então foi uma revolução a faculdade aqui. Como é ver essa transformação? Olha, eu não vejo, eu vivi. Então essa transformação, para nós botucaturenses, foi uma coisa assim, sabe, indescritível. Por que saiu essa faculdade, além dos pedidos da cidade e tudo? Na USP, os professores da USP montaram um conselho de notáveis, que agora eu não vou lembrar exatamente, que era para estudar como que ia ser criada esta faculdade aqui. E desse conselho, professor Jairo Ramos, professor João Alves Meira, que acabou sendo o primeiro diretor daqui, que é pai do doutor Meira, que depois foi professor muitos anos aqui, né? Eles que bolaram como que ia. Eu citei dois, mas evidentemente tinha outros na comissão. E o professor Montenegro, que veio para cá, ele que ficou encarregado depois de montar isso daqui. Então, inicialmente vieram os professores, professor Lete, que era da anatomia, professor Edith Lerno, Walter Maurício Correia, que fica professor Neivo, professor Arli. Esses primeiros que foram contratados eram da morfologia, da anatomia, o pessoal que veio depois, Dr. Mário, que ficou na fisiologia. Então tem todos os que foram vindo devagar. O grande boom que houve assim na contratação de professores foi em 69. Até esse ano de 69, eu acho que eram uns 32 professores, eu acho que eu dei uma olhadinha no livro hoje para saber isso. Em 69, nós passamos para 242 professores. Poxa. Então, a maior parte desses professores que se formaram, dessas pessoas que se formaram em 68, nós estávamos na hora certa e no lugar certo. Muitos de nós foram contratados aqui pelo campus, né? Pela FCMB. Então, e muitos vieram de fora, sim, de Ribeirão, de São Paulo, do Sul. Tinha uma interferência grande do Sul na época, né? Tinha. Porque era das universidades, das faculdades, que já tinham mesmo universidade, que vieram parar aqui, porque isso daqui atraiu muita gente interessante, porque era um ensino novo. Porque só tinha em Brasília que tinha a faculdade, a Universidade de Brasília, que foi montado. Isso daqui foi mais ou menos nos moldes de lá, que é por departamentos, uma coisa bem diferente do professor que era o responsável, que na verdade todos eram submissos a ele, né? Então aqui foi um pouco diferente, né? Professora. E isso atraiu muita gente de muitos lugares. E as pessoas que vinham para cá se apaixonavam por aqui, porque era um desafio você partir do nada. E uma coisa que eu me orgulho muito mesmo, eu tive a ideia da gente montar aqui o Cultural do IB. E por 10 anos eu fui presidente desse Cultural do IB, que era considerado o melhor cultural da Unesp. Vocês não fazem ideia das coisas fantásticas que a gente viveu nesse campus por causa do cultural. Então, quem trabalhou muito tempo junto era o professor Nakamoto, da genética, perfeito, e a Cleo, da farmacologia. Nós chegamos, eu, Nakamoto e a Cleo, logo no começo a gente já foi conversar com a secretária de Cultura do Estado. Então, nós trouxemos aqui Orquestra Sinfônica de São Paulo, os grupos de Tatuí, todos se apresentavam aqui no nosso cultural. Nós fazíamos parte de artes plásticas. E ela tudo feito no campus. Aqui
aqui no Instituto, aqui nesse, a gente chamava o anfiteatro, eu não sei como chama hoje, tem um nome mais bonito, né? Espaço de evento. Pois é. Nós conseguimos emprestado o piano do Brasil e Itália, que é uma organização da cidade. E por causa desse piano, a gente conseguia montar tudo aí, tá certo? Então nós trouxemos, vocês acho que nem nunca ouviram falar das mulheres negras que fizeram discos fantásticos. E eles vieram se apresentar aqui, e eu acho que no último disco que eles fizeram homenageado Nakamoto, na capa, entende? Nós temos que restituir a nossa história. Eu sempre fiquei chocada do Instituto achar que ele só existia a partir da Unesp. Isso daqui é a célula-mãe deste campus. Isso daqui foi a minha vida e eu vivi com muita paixão. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de ensinar. Acho que enquanto a gente não estabelece uma relação muito próxima com os alunos, não existe ensino. Eu sempre fiz questão absoluta de conhecer todos os meus alunos pelo nome. E eu lembro até hoje. Eu encontro com eles, eu sei o nome deles. Isso é importante. E eu acho que cada um de nós aqui é quase como uma corrida onde a gente passa o bastão para o outro. Não é? E quando você passa o bastão para o outro, tem aquele momento que você está correndo junto, um embalando e o outro diminuindo a velocidade. Mas todos têm que dar o melhor de si enquanto está com o bastão. E eu passei o bastão já há um bom tempo, mas eu amo isso daqui. Isso aqui era vamos dizer, era uma barba de bode pura. Essa região toda aqui, eu acho que eu tive essa, assim, a oportunidade, né, de passar por essas fases todas da criação do instituto nosso aqui, que hoje é um expoente, né? Eu considero que o instituto ele tem cumprido e tem perspectivas de continuar cumprindo os objetivos dele, assim, de ensino, pesquisa, extensão, formação do pessoal. Porque o Instituto é um órgão forte dentro dessa universidade. Eu não falo só do campus aqui, não. Eu falo da universidade em si, porque a gente serve de exemplo. A montagem do Instituto, eu acho que já começou também de uma maneira bem forte, porque os professores que vieram para cá eram professores que saíram da Universidade de São Paulo, que era o que existia naquele tempo, ou de outras universidades, do Rio Grande do Sul, o Neivo, o LET, que eram os que vieram primeiro, por exemplo, para a anatomia, aqui do meu departamento, que era anatomia. A anatomia fazia parte da morfologia naquele tempo, né? Então, quando eu cheguei aqui, a morfologia era, acho que o departamento que tinha mais docentes, porque ele envolvia as áreas de anatomia, embriologia, histologia e citologia. Então, tinha mais de 30 docentes. Entendi. E até que quando veio a reestruturação, foi separado em anatomia, que foi criada naquele tempo a anatomia humana e a anatomia dos animais domésticos, né? Como departamento de anatomia daí. E a morfologia continuou com histologia, citologia e embriologia. Então, houve a separação de 2 departamentos a partir de um, e os 2 continuaram fortes. Os professores mais conhecidos assim do departamento naquela época eram do lado da anatomia, o professor Plínio, quando eu cheguei, o professor Plínio, o professor Valêncio, o Neivo. Então, eles falavam do professor Lete, que tinha passado por aqui, um gaúcho, que
que veio, ajudou no início da formação do departamento de morfologia e na área de anatomia, mas depois ele foi embora de novo. E do lado que depois se tornou morfologia só, que tinha o pessoal mais antigo era o professor Edi, o professor Arli de Campos Pacheco, você lembra dele? Nossa. O professor Monblum, Edivar Monblum de Carvalho. Depois veio o Ero Gondim para embriologia, que eram assim os professores mais com mais experiência e que tinham vindo primeiro para cá, para dar as aulas de a Edi na citologia, o Arli e o Monblum na histologia e o Ero na embriologia. Porque naquele tempo o sistema de contratação não era por concurso no sentido de dar aula, apresentar currículo, defender isso. Você vinha fazer uma entrevista com o conselho do departamento reunido, o que você pretende fazer na vida, o que você está... esse serve. Decidiam depois, né? Não na tua frente, sim, mas decidiam falar, vamos trazer para o departamento, ou então não vamos aceitar. Era um negócio simples e coletivo, assim, uma decisão. Relembrar como as coisas são feitas, né? Relembrar, por exemplo, a história do Instituto, empreendimento que vocês estão fazendo, eu acho que é muito legal. Porque quem chega hoje no Instituto e vê tudo isso aqui desse jeito, assim, bem acertado, uma estrutura funcional, uma instituição que dá orgulho para a gente de pertencer. Eu sou o maior propagandista das coisas do IB, do departamento, né? Eu acho que quem chega hoje e vê isso aqui, pensa que sempre foi assim. Não, isso aqui teve muita gente construindo, batalhando para que ficasse e batalhando agora para que continue a ser. Não é porque está que vai continuar, né? Ele pode ir para baixo ou pode ir para cima. É verdade, eu acho que nesse sentido aí, essa coisa que vocês estão fazendo de recapitular a história do Instituto, da nossa instituição, é uma coisa fundamental. Então, para quem olhar um pouquinho para trás, ver que foi com bastante esforço, com bastante dedicação, com essa vontade de que a instituição vá para frente também. Fazer a coisa virar. Então eu vi quando foi a transformação da antiga FCMBB para a Unesp e os departamentos do IB, não sei se todo mundo sabe, era no anexo do hospital, era dentro do hospital. Para nós, o Instituto começou em 63, né, com a primeira aula e no departamento de morfologia. Botucatu foi uma faculdade criada em 1962 mesmo, no fim do ano. E em janeiro de 63 eu vim para cá, convidado pelo professor Plínio Pinto e Silva, que era o professor de anatomia da veterinária, e também vim integrar um grupo que estava montando aqui a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. É evidente que o nosso Instituto de Biologia aqui atual teve origem nesse momento, porque as primeiras matérias a serem lecionadas aqui foram exatamente as matérias que pertencem hoje ao Instituto, como bioquímica, como anatomia, histologia, embriologia, biofísica, todas foram iniciadas em 63. Então, esse é o início de toda do nosso instituto, né? Na verdade, eu participei desde o início nesse sentido.
Na verdade, a mola propulsora de uma universidade é a pesquisa. O ensino sempre deve ser considerado sempre nós consideramos o ensino como um produto da investigação. Porque quem investiga conhece profundamente. E só quem conhece profundamente pode transmitir isso aos seus alunos. Exato. Essa é a prática que é estudando no livro e passando por dentro. Não, o professor não vai ficar 24 horas atrás de um assunto. Não. Ele tem que conhecer profundamente para poder transmitir. Aliás, o bom professor tem inicialmente que conhecer bem a matéria, senão ele não consegue transmitir bem. E segundo, ele tem que ter métodos, uma tecnologia de transmissão. Então eu digo como aluno agora, na USP, e alguns professores tínhamos a ideia de fazer uma integração, uma verdadeira universidade, onde tudo fosse de uma forma integrada, principalmente na área da investigação. Então, quando nós viemos para cá, nós viemos com a ideia de fazer essa integração, não só na área da investigação, mas na aula didática, na parte didática. De maneira que os primeiros cursos ministrados aqui eram integrados. Quer dizer, eu dava aula de anatomia para alunos que eu não sabia exatamente se era da veterinária, da medicina, da biologia. Eu dava curso de anatomia para os meus alunos, não importa, era integrado. Mas a investigação também seguiu essa linha. Quer dizer, havia uma integração na investigação. Quer dizer, o pessoal da medicina, os médicos, se integravam na investigação com o pessoal da básica, fisiologia, biofísica. E por isso que a FCMBB, que é a antiga origem de tudo, teve um destaque na investigação, porque houve uma integração. Infelizmente, a integração do ponto de vista didático não foi muito feliz e realmente não progrediu muito. A integração na área da investigação foi importante. Com a criação da universidade, rompeu-se isso. Então, isso foi uma das coisas graves que aconteceram com a criação da universidade, para nós aqui em Botucatu, porque era uma faculdade integrada, onde todos participavam numa família, vamos chamar assim, na investigação. Quando foi criada a universidade, ficou a Faculdade de Medicina com o diretor, o Instituto com outro diretor, e cada organismo passou a ter uma vida própria e independente, e voltou a ser, de uma certa forma, o que nós evitávamos quando estávamos na USP, né? Foi uma pena, foi lamentável. Tanto é que a nossa produção científica, a partir daí, caiu sensivelmente. A nossa função como professor tem que ser, digamos, de conhecimento público, que tem uma certa importância na nação. A nação que não tem uma investigação séria não vai para frente. Não vai para frente. Exatamente. Porque é uma história que eu vivi, uma história que deve ser realmente registrada e preservada, porque os novos pesquisadores, os novos componentes dessa instituição têm que saber o que aconteceu, né? E essa faculdade, o Instituto tem uma história, a própria faculdade com ciências médicas do original também tem uma história, tem a Operação Andarilho, tem um monte de atividades que todos nós temos que conhecer para saber onde nós temos que ir, para saber o rumo daqui para frente. A ideia que eu faço, né, é que eu sou titular do milênio passado. Então, eu acho que os titulares agora do IB são todos desse milênio, né, de 1998. Então, acho que o titular eu sou o mais antigo. Assim como também eu só acho que o único remanescente contratado pela Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu no IB. Eu vi toda a transição do Instituto Isolado para a universidade nossa aqui, que é a Unesp, né? Eu fui incorporado, né? Com a criação da Unesp, os institutos foram incorporados dentro da Unesp, né? Então eu fui incorporado pela criaram o IBBNA. Isso, IBBNA.
né? A primeira diretora foi a professora Vilma, né? Que era quando começou o IBMA, e depois aí foi para o IBB, ou para o IBB, eu, se eu não me engano, eu não me lembro se foi com o professor Gilberto, acho que foi na época do professor Gilberto. Outro ponto que me chama a atenção desde o começo é a respeito de como eram ministradas as disciplinas. Então, dada a carência que tinha de professor, a gente chegava a reunir, por exemplo, punha o pessoal da biologia, da agronomia, da veterinária, todo mundo junto, e o professor chegava lá e dava aula para todo mundo. Então, aquelas salas imensas de... Anfiteatro da obstetrícia. Exatamente, essa era a ideia, né? Então, não tinha... Você dava o conteúdo, mas não dava um conteúdo voltado para a área específica que o aluno tinha optado no vestibular. Com esse crescimento docente, isso trouxe um benefício muito grande, porque aí você tinha os professores relacionados ao curso. Eu, por exemplo, comecei na biologia. Então, quando se falava em estatística, em matemática, na biologia, falava-se no Paulão, Cury, no Carlão, da bioestatística, o Messias, né, que logo em seguida ele faleceu. Então, a gente ficava assim, muito identificado com o curso do aluno. Eu acho que esse também foi um grande... Aí tinha a parte política também, né? Era muito forte a parte política dentro do... Nacional, né? E mesmo aqui dentro, a Associação dos Docentes era muito atuante. Ela era muito atuante, né? Nós tivemos episódios assim de um determinado governo, ele aparecer no campus, precisar soltar os cachorros da polícia militar em cima dos docentes, né? Porque de tão agressivo que estava a situação perante a comunidade acadêmica com, vamos dizer assim, o grupo político, né? Você teve, assim, algumas tomadas, invasão do pessoal dentro da... Então era um negócio assim, a parte política era bem... Era a época que a greve não precisava marcar e nem da autorização do judiciário, né? Exatamente. Ou legalizar a greve. E o que me chamava a atenção, professor, é a participação dos alunos, como os alunos eram envolvidos, talvez seja até por causa do momento daquela repressão que existia, né? Nossos alunos eram muito participativos. Quando faziam uma tomada dessa de greve, eles não iam para casa, eles ficavam aqui participando. Né? Hoje em dia a greve parece que é uma férias que você acaba de certa forma tendo, né? O movimento ele existe, mas não tem a participação. Né? Então eu acho que esse assim, foram mudanças boas. Né? Agora, uma coisa também que me chamou muito a atenção e que num aspecto bastante positivo, nessa separação que houve com a construção das 4 unidades, né, eu acho que o IB, de certa forma, ele passou a ser o centro de referência do campus, porque todo mundo precisava passar pela parte do conteúdo programado dele, básico do IB. Então, embora a gente muitas vezes até esquecido pelas outras unidades, mas a formação inicial do aluno passava sendo pelo IB. Né? Então, isso também chamou bastante atenção. Agora, do ponto de vista negativo, que eu vejo foi que quando teve essa separação, fisicamente nós nos separamos. E aí a gente começou a ter uma certa distância entre, por exemplo, nós docentes em relação aos docentes das outras unidades. Isso a gente sente, né, bastante no início Nós precisávamos de alguém que tomasse essa iniciativa de fazer a história do IB, né? Porque uma universidade sem a história não é universidade. Né? Então, e nós estamos passando, porque eu vejo, né, que muitas das pessoas que poderiam ainda contar já não estão mais presentes entre nós para contar. Né? Então, se você espera mais um tempinho, daqui a pouco só essas pessoas que podem contar. Porque essa ruptura, né? Não é uma coisa gradativa, tem uma ruptura mesmo. Isso, exatamente. A hora que acabar essa turma aqui, esses aqui não vão saber nada, né?
Olha, foi um sucesso, a aula foi maravilhosa. Né? Então, eu tinha esse negócio assim, de motivar os alunos. Né? Professor, talvez então, fazendo já um gancho com o que nós tínhamos falado no início, essa motivação que o senhor traz, né? Nós tivemos alguns minutos antes aqui do nosso bate-papo ali no café, falando um pouquinho sobre esses processos. A gente percebe que a motivação é algo que é fundamental. É fundamental. E talvez por isso tenha essa missão das aulas inaugurais do curso de medicina. O negócio é o seguinte, didática, se não tiver emoção, você não consegue transmitir conhecimento. Não tem. Sabe? Eu fui dar uma aula para biologia, terminou a aula, uma aluna falou, professor, eu quero trabalhar com o senhor, quero trabalhar em malária, quero trabalhar com o senhor. Eu falei, eu não trabalho com malária, mas eu quero trabalhar com o senhor para trabalhar em malária. Meu Deus do céu. Eu falei, olha, minha filha, eu tenho no laboratório um plasmódium de roedor. Se você quiser trabalhar com plasmódium de roedor, eu posso abrir o laboratório para você, da bibliografia para você estudar e tal, e tal. Bom, e ela veio. Sabe quem é ela hoje? Ela é responsável no laboratório genética de malária, laboratório da Organização Mundial de Saúde. Poxa vida. Ela é uma autoridade mundial hoje em genética de plasmódio. Com muito orgulho. Ela escolheu o professor, escolheu os temas, ainda que eles não tivessem naquele momento a conexão. E ela está lá. Que bacana. Entendeu? Então, é um negócio muito bacana. Professor, eu vejo que o senhor fala desse processo de transformação de pessoas com bastante brilho no olho. Ah, mas é verdade. Né? É verdade. Ou seja, isso nos comove, né? Porque esse é o papel. É o papel de fazer dessas pessoas diferentes e que bom que são pessoas diferentes para o bem. E aí, um belo dia, numa assembleia de alunos, diante dessa análise crítica que nada funcionava, um louco lá levantou, já que greve não funciona, vamos a pé para São Paulo. Poxa vida. Loucura. Partiu dos alunos. Partiu dos alunos. Uma semana depois, estava organizada, mas organizadíssima, a Operação Andarilho. Operação Andarilho. Rapaz, hoje eu vendo, eu não acredito. Fala um pouquinho mais, o que foi a Operação Andarilho? Então, a Operação Andarilho foi o movimento dos alunos de fazer reivindicação ao governador. Na casa dele, a São Paulo, e a pé. Partindo de Botucatu? Partindo daqui. Então nós saímos daqui, todo mundo de avental, com os pirulitos na mão, e nós fomos de carro, passando por todas as cidades. Conchas, Laranjal, Tietê, Porto Feliz, Itu. Chegava na entrada da cidade, nós descíamos do carro, vestia avental, pirulito, e atravessava a cidade, pegava o carro e ia para outra cidade. Em Laranjal tinha um caminhão-restaurante esperando a gente com lanche. A população abraçava da cidade? Nossa Senhora! Esse é o comecinho. Toda semana em 2 caminhões de alimento de Botucatu para São Paulo. Chegou em Itu, entrou um caminhão com a Anhanguera, foi montado um acampamento. Nós chegamos lá, as barracas estavam montadas, numeradas, cada um já sabia que barraca que ia ficar. E no dia seguinte, a pé, na Anhanguera, cada 10 tinha um monitor, e tinha uma turma que ia na frente, ficava descansando, chegava lá, trocava, uma turma ia a pé e outra ficava descansando, ia lá para frente. E assim nós fomos até São Paulo. Quando nós estávamos chegando em São Paulo, veio um assessor do governador, disse que não queria que a gente acampasse no Palácio do Governo. Aí tinha um colega meu de turma, o Macaco, Luiz Carlos, era conterrâneo do prefeito Faria Lima. Certo. Foi lá falar com o Faria Lima, falou, não, vou receber vocês no Ibirapuera, vou mandar instalar chuveiro quente para vocês. Isso eram 400 alunos. Ou seja, a notícia chegou rápido lá. Eram 400 alunos, e eram da medicina, da biologia, da veterinária, até da agronomia.
que também não tinha fazenda, não tinha nada, era tudo precário, né? Sim. E aí nós ficamos lá e nós não admitimos interferência política, nem política universitária, nem política partidária. Perfeito. E aí o governador, aquela inflexibilidade do movimento, a nossa era exclusivamente reivindicatória. Ele nomeou uma comissão de alto nível lá da USP e tal, e vieram para cá. Chegaram aqui. Viu da situação, falou, governador, os meninos têm razão. Ele destituiu o diretor da faculdade e nomeou o diretor, professor da Paulista, da Escola Paulista de Medicina, e o vice-diretor, Dr. Fernando de Azevedo Corrêa, que era o meu chefe da radicologia. É uma unidade, eu considero, depois que eu conheci a Unesp toda, não é, para falar do nosso instituto, mas eu considero uma unidade ímpar, uma unidade muito exemplar. Eu gosto do IP porque ele tem essa característica de agregar todos os cursos. Eu acho que ele a cabeça do pessoal é aberta para novas propostas. De vez em quando a gente brigava, aí tudo mais faz parte. Vocação essa talvez trazida pelo próprio FCMBB. Com certeza, com certeza. Eu acho que essa origem única aí a unidade ela permanece. E os filhos que foram sendo criados não se desgarraram, né? Todos continuam essa ligação. Né? Eu acho que é legal. Fico orgulhoso de ter participado dessa história de ver. Eu tenho pensado muito nisso aí, que a universidade tem muito a oferecer. Eu acho que a gente não pode perder o foco da parte científica, do crescimento científico, mas tem que ter um grupo, ou as pessoas que têm mais aptidão para isso, né, de levar esse conhecimento de uma forma mais prática, social, exatamente, mais simples, não simplória, mais simples, né, para a população, de alguma maneira. E eu acho que a gente tem muito a oferecer aqui, saber que você tem recebido. Que delícia. Professor, foi um presente para a gente tê-lo conosco.